Fala aí, galera! Você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce. Eu sou Murilo Tasca e hoje nós vamos falar sobre consultora de imagem, consultora de maquiagem, consultor que trabalha como autônomo. E aí? É minha responsabilidade fazer o carnê-leão? É responsabilidade da empresa fazer retenção? Até onde eu devo ir? Até onde a empresa deve ir? O que fazer, o que não fazer? Eis a questão. Fica comigo até o final para que você possa entender, de repente, esse é o seu caso, ou o caso da sua vizinha, o caso do seu vizinho, alguém da família que trabalha como consultor de uma grande empresa e não sabe o que fazer ou não está fazendo, que pior ainda, pode estar tendo um problema aí de sonegação sem ter conhecimento. Então fica comigo até o final, dá o seu like, deixa nos comentários com a hashtag Pergunta Sem Frescura, talvez a sua dúvida se torne um vídeo e compartilhe para essa pessoa que trabalha como consultor de maquiagem, consultor de beleza, de estética. Hoje tem tantos consultores que a gente até se perde um pouco. Mas até onde esse consultor tem a responsabilidade dos impostos ou a empresa que o está contratando? Vamos falar sobre isso e tirar essa dúvida de uma vez por toda, vocês que estão sempre colocando aqui no canal. Então, o problema da consultora ou do consultor autônomo. Consultores PF recebem comissão de PJ, de marcas, empresas famosas. A dúvida, a responsabilidade é da PF, carnê-leão, ou da PJ, retenção na fonte. E afinal, qual é realmente para onde eu devo caminhar? E aí a chave para saber essa situação é natureza da relação contratual. Isso nós vamos entender no decorrer do vídeo para que você possa saber se é a sua responsabilidade como consultor ou a empresa a qual você está representando ou trabalhando para ela. Obrigação de retenção quando é da PJ. Quando deve ser retenção da PJ? A condição, a PJ paga por serviço de natureza profissional, mesmo que seja trabalhador assalariado sem vínculo empregatício. Pode ser esse o caso. Então, nessa situação, mesmo que não tenha um vínculo empregatício, a responsabilidade é da PJ em reter. Então, a PJ paga os serviços de natureza profissional, representação, comercial, consultoria. E qual é a sua situação? Você se cadastra e a empresa te comissiona, a responsabilidade é da PJ pela retenção. Nesse caso, quem vai reter, repassar e informar a Receita Federal é a PJ, porque existe um contrato ali, mesmo que seja sem vínculo de emprego. Ação da PF, ou seja, do consultor, o que você precisa fazer? Primeiro, receber o valor líquido, ou seja, o IR já descontado. Já quando você receber, tua comissão vai dar 10 mil, mas aí a empresa precisa reter o IR. Vou aqui conjecturar, não é o valor certo. Digamos que deu R$1.000 de IR, então a empresa vai te pagar 9 mil, porque ela já vai reter o IR sobre isso. 2, guardar o comprovante de rendimento, para você poder, mais tarde, entregar a DIRF. E terceiro, o valor retido é a antecipação na declaração anual. Então, nós estamos no ano de 2025. Você vai entregar a declaração em 2026. O que vai acontecer? Todas as retenções e seus rendimentos no ano de 2025, eles serão ajustados na declaração de 2026. E lá, se você pagou imposto de mais, você vai ter restituição. Se você pagou imposto de menos, você vai pagar mais imposto na declaração. Distinção importante. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito claro. Digamos que eu passei numa loja, comprei o chocolate e fui vender o chocolate que aquela loja vende no trânsito. E aí, aquela empresa, aquela loja tem responsabilidade sobre mim? Nenhuma, porque não existe um contrato profissional de atividade entre as duas partes. Eu fui lá, comprei e estou revendendo. Aí é problema meu. Inclusive, se você está na informalidade, com a reforma tributária, esse tipo de atividade pode deixar o seu valor retido pelo governo. Porque a reforma tributária entende que esse tipo de atividade ela precisa pagar imposto. Parece loucura? Não é não. Isso vai acontecer. Então, nessa situação, a responsabilidade não é da loja. Você só foi lá, comprou um produto e está revendendo. A obrigação própria do carnê-leão. Agora, olha só, entenda só. Eu estou dando o exemplo de você comprar e revender, mas toda a atividade de venda não cabe ao carnê-leão. Porque a atividade de venda, a lei entende, ela equipara o contribuinte a uma pessoa jurídica.
e não a uma pessoa física. Então, dessa forma, você precisa entender que quando é atividade de venda, é equiparada a uma pessoa jurídica, mesmo que não esteja formalizado. Aí tem vídeos que eu falo aqui, vários vídeos que eu falo aqui sobre essa questão, é bom você ficar atento sobre isso. Então, carnê-leão é só para prestação de serviço de pessoa física para pessoa física, rendimentos do exterior e rendimentos do aluguel. Quando você deve recolher o imposto? Condição: você recebe de outra pessoa física ou de fonte do exterior. Como eu falei agora, quando é pessoa física para pessoa física. A obrigação: a consultora PF deve apurar e recolher o imposto mensalmente. A gravidade, o risco e a legislação, o que fala sobre isso? Por que tudo isso importa? Tudo na PF. Olha só, as regras se aplicam porque você está atuando como pessoa física. Se fosse na PJ, seria contrato comercial, foi o que eu te falei. Que a responsabilidade de reter, repassar e informar a Receita Federal é de uma PJ nessa situação. E o risco, multa de 75% por omissão de rendimento, ou seja, sonegação. Se não retém o IR, é responsável solidário pelo imposto e multado em 75%. Então, você está prestando serviço, a PJ deveria fazer a retenção. Não faz? Você tem que fazer. Ou cobrar que ela o faça. Risco do consultora, se for na PF. Se a PJ falhar, a Receita Federal cobra o imposto de você. Futuro. A reforma. A tributação da atividade PF continuará existindo. Isso não muda. Ajuste a sua situação o mais rápido. Eu venho falando isso vários vídeos aqui, galera. Vocês tiveram tempo, desde a financeira de 2015, para colocar em dia a sua situação. Nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Tá aí, janeiro de 2026, o ecossistema de fiscalização totalmente digital e ainda com auxílio da inteligência artificial. Receita não tá para brincadeira. Para evitar multas e juros. Resumo, 2 cenários principais. Cenário 1, PJ retém. Que é aí quando há aquela questão profissional, onde você está representando aquela empresa, está recebendo comissão, você tem uma ligação direta. Não é aquele exemplo que eu dei, você foi lá, comprou chocolate e foi vender no trânsito. Não é essa a situação. Você foi lá, se cadastrou, teve toda uma situação. Não é vínculo empregatício, mas você representa, você trabalha de forma indireta para aquela empresa. Então, a comissão de empresa, retenção na fonte. O que significa isso? A empresa tem que reter antes de pagar o valor para você. Você recebe o valor líquido. Cenário 2, você recolhe. Recebimento de pessoa física ou do exterior. Carnê-leão, você apura de forma mensal. Quando é você, pessoa física, prestando serviço para outras pessoas físicas. Responsabilidade cruzada. PJ deve reter, guardar comprovante. Se falhar, multa de 75% de ofício. E PF ainda responde por essa questão. A base legal, completa, para você poder entender isso, está no Regulamento do Imposto de Renda de 2018, artigo 718. Regulamento do Imposto de Renda de 2018, artigo 118, item 1. E Lei Complementar 9.430 de 96 no seu artigo 63. Alerta importante, entenda isso, se não houver retenção, você precisa agir. Ah, me dei bem, ele tinha que me reter R$1.000, eu ia receber 10 mil menos os 1.000, ia receber 9 mil, e recebi os 10 mil. Ficou feliz? Se eu fosse você, eu não ficava feliz, não. Eu corria atrás para que a empresa fizesse da forma certa antes de você ser notificado pela Receita Federal. A chave da retenção é o seguinte, qual é a regra? Comissão da PJ, retenção na fonte, não se discute isso. Acredito que você já entendeu dessa forma. Então, a conclusão, para que a gente possa estar chegando ao final desse vídeo, é regra. Comissão da PJ, retenção na fonte. Alerta, se não houver retenção, você precisa agir. Ajuste a sua situação o mais rápido possível para evitar juros e multa. Galera, eu acho que você conseguiu entender nesse vídeo que a responsabilidade, mesmo sendo da empresa, você é um coparticipante. Você tem responsabilidade, você é corresponsável. Então, precisa saber que todo rendimento tributável ele é passivo de retenção do IR, sendo por obrigação sua ou por obrigação da PJ. Fica atento a isso para que você não tenha problema com a Receita Federal. Tá com dúvida, ainda não sabe o que fazer? Adquira meu curso Carnê-leão 2.0. Lá dentro eu consigo, em sala de aula, explicar para você como você deve fazer o seu Carnê-leão. Além de um suporte em até 24 horas direto comigo. Ok? Galera, esse foi mais um vídeo para você. Até o próximo. Valeu, galera!